Informações direto de Brasília, ao vivo, com o Vitor Gomes acompanhando o julgamento dos 8 réus do núcleo central, né? Como é que eles chamam mesmo? Crucial. Crucial, núcleo crucial desse caso de tentativa de golpe, como chamam, como diz a legislação, né, Vitor? Exatamente. Sabino, mais uma vez, bom dia para você, ao Lupato e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, estamos de olho em todos os detalhes. Eu agora mesmo estava aqui, né, de olho, porque tem um telão montado aqui do lado de fora, com uma tenda para os jornalistas. Isso porque a sala ali do plenário da primeira turma é uma sala pequena, cabe apenas 80 pessoas. Dentre essas pessoas estão policiais judiciais, advogados, pessoas que estão acompanhando ali e também alguns jornalistas, poucos jornalistas que encaram uma fila para poder entrar e aí tem essa limitação. Mas aqui do lado de fora a gente consegue acompanhar todos os detalhes, colher informações, correndo aqui com a reportagem, chegada de alguns advogados, de alguns nomes, alguns interlocutores que a gente consegue conversar aqui para buscar informações. Destaque para esse início de sessão, a primeira sessão agora da manhã, com a manifestação do ministro relator Alexandre de Moraes a respeito das questões preliminares, que são que as alegações apresentadas pela defesa de todos os réus. Jair Bolsonaro e mais 7 réus nesse que é conhecido, que é chamado pela Procuradoria-Geral da República de núcleo crucial da suposta tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes está fazendo, né, as manifestações detalhadas, respondendo a cada questionamento, a cada informação dessa questão preliminar. Ele negou alegações de nulidade processual na denúncia e falou também com destaque porque possíveis omissões, segundo o ministro, não acarretam em nulidades. O ministro Luiz Fux fez uma breve interrupção na fala de Moraes, disse que irá retomar a discussão das questões preliminares durante a apresentação do voto dele. A expectativa é que hoje o voto seja apenas de Alexandre de Moraes, e aí seguindo o fluxo, né, o que está previsto, o ministro Flávio Dino abrirá os trabalhos na votação de amanhã. Volto com vocês. Vitor, obrigado pelas suas informações. Nós estamos girando a reportagem hoje no ritmo do rádio, porque muita coisa está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. E a gente quer registrar aqui também que no início da fala do ministro Alexandre de Moraes hoje, onde ele pronunciava o voto dele, ele foi interrompido, cerca de 7 minutos, quando ele iniciou a fala dele, ele foi interrompido pelo ministro Luiz Fux, o que não é exatamente da liturgia do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir como é que foi esse trecho. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. Aí a fala, o diálogo entre o ministro Luiz Fux e o ministro Alexandre de Moraes, no início da fala de Alexandre de Moraes, sinalizando uma possível discordância no voto do ministro Luiz Fux e a grande expectativa que se tem em relação a esse julgamento, uma vez que basicamente o voto dos outros ministros, a gente já sabe qual vai ser o resultado, e o ministro Alexandre de Moraes está apresentando o seu voto exatamente nesse sentido, no sentido da condenação. A gente volta a qualquer momento. Vitor, você volta a qualquer momento aí de Brasília. Muito obrigado, viu? À disposição. Bom, e neste momento, o ministro Alexandre de Moraes está falando sobre aquela reunião em julho de 2022, pouco antes da eleição, que saiu com a vitória do candidato Lula, o atual presidente, uma reunião entre Bolsonaro e alguns embaixadores, em que nessa oportunidade ele teria
de novo, atacado as urnas eletrônicas, sem apresentar nenhum tipo de prova, tentando colocar em xeque o processo eleitoral brasileiro a representantes do exterior. E aí, com isso, na verdade foi essa ação, inclusive, que tornou Bolsonaro inicialmente inelegível. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, esse foi mais um ato contra a democracia. Ele está falando sobre isso no momento. Perturbadora interpretação das ideias de autoridade suprema do presidente da República, defesa da pátria e garantia da lei e da ordem. Artigo 142. Com base nelas, o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, adota a narrativa de que as Forças Armadas estavam comprometidas com a missão de debelar uma farsa que estaria sendo gestada no TSE. Essa visão se mostrou impermeável a qualquer argumento técnico ou decisão negocial do tribunal que embasou o não acolhimento pontual de sugestões à Comissão de Transparência. A análise integral, continua o ministro Benedito Gonçalves, a análise integral do discurso proferido pelo primeiro investigado em 18 de julho de 2022, no Palácio da Alvorada, demonstra que foi disseminada severa desordem informacional a respeito do sistema eletrônico de votação e graves ataques a ministros do Tribunal Superior Eleitoral, com vistas a abalar a confiabilidade na governança eleitoral brasileira. Mais um ato executório. Nós estamos acompanhando aí o voto do ministro Alexandre de Moraes, direto do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente volta com mais um trecho ao vivo. Agora,